Olá pessoal, eu sou o professor Zelito e esse é o canal de História Zeuslito. Bata o sininho aí, faça a sua inscrição. A aula de hoje vai ser sobre a redemocratização no Brasil. A partir de 1985, após 21 anos de ditadura militar, 1964 a 1985, enfim, voltamos a ter um presidente civil na história do nosso país. E na aula de hoje nós passaremos desde Tancredo Neves, José Sarney, até o atual presidente Jair Bolsonaro. Pois bem, meus caros, o ano de 1984 foi um ano de grande movimentação no país, foi o ano do povo nas ruas exigindo votar para presidente. Esse movimento foi batizado de Diretas Já. Não confundam com a emenda Dante de Oliveira, né? Costuma cair aí nos vestibulares e os alunos fazem essa confusão. A emenda é uma proposta de lei para se alterar a Constituição de 1967, fazendo com que o povo votasse e escolhesse o presidente de forma direta. E o movimento Direta Já é o povo nas ruas, exigindo essas mudanças. Conforme já dizia Geisel e também Figueiredo, os dois últimos presidentes da ditadura militar brasileira, sim, nós tivemos ditadura, é claro que tivemos. A volta à democracia deveria ser de forma lenta, gradual e segura. Seguindo essa linha, nós vamos ter eleições para governador do estado, eleições para prefeito de São Paulo, ali no começo dos anos 80, né, 1982, 1984. E a transição para a presidência não se daria de forma direta. A emenda Dante de Oliveira não foi aprovada. E Tancredo Neves e Paulo Maluf surgem como candidatos a presidente do Brasil. Quem poderia votar? O Congresso Nacional. Eram 600 e poucos votos válidos ali. Portanto, de forma indireta, esse é o resultado das eleições. Tancredo Neves está aqui com 480 votos e Paulo Maluf, sim, o imortal Paulo Maluf, teve 180 votos, tá? Dessa forma, tem uma transição lenta, gradual e segura. O fato é que, infelizmente, Tancredo Neves acaba morrendo e quem assume é José Sarney, o seu vice. Pessoal, José Sarney é um filhote da ditadura, né? Fez sua carreira militar ali na arena, posteriormente, nesse processo de redemocratização, passa a fazer parte, nessa transição, de um partido. A arena deixa de existir, surgem novos partidos, né? Surge PDS, surge MDB, surge PTB, PDT, mas o José Sarney sempre fez a sua política ligada aos militares. E obviamente que ele não tinha apoio, né, do Congresso, ele não tinha apoio do povo e ele não tinha governabilidade. E o pior de tudo é que ele herdou uma hiperinflação, né? Você aí mais jovem não sabe o que é viver numa hiperinflação. O Brasil chegou a ter uma inflação de 100% ao mês. A década de 80 é considerada pelos historiadores como a década perdida. E ele tinha que solucionar esse problema. E vários planos econômicos durante seu governo fracassam. Nós tivemos o Plano Cruzado 1, o Plano Cruzado 2, o Plano Bresser e o Plano Verão. A forma como ele imaginou, sua equipe econômica imaginou os planos econômicos fracassaram porque se baseava em dois pilares: tabelamento de preços, congelamento de preços. Começa a faltar produtos no mercado. E mesmo com uma campanha que ele lança chamada Seja um Fiscal do Sarney, onde inclusive bottoms foram fabricados, né? Para que a própria população fiscalizasse o comércio varejista, denunciando aqueles que estavam abusando do preço, aqueles que não seguiam a tabela de preços e o congelamento de preços. Mesmo assim, nada deu certo. Os 4 planos econômicos fracassaram, cortou-se zeros, enfim. Trocou-se a moeda mais de uma vez, cruzados novos, cruzados. Foi um caos.
O governo Sarney foi um caos, a década perdida. Chegamos lá em 1989, o Brasil com uma economia terrivelmente abalada, o Brasil não tinha credibilidade nenhuma entre os países estrangeiros, ninguém queria investir aqui. E o único legado do governo Sarney foi a Constituição de 1988. Quando a gente fala o único legado, entendam que foi durante o governo dele que a atual Constituição foi feita. Mas aqui, vocês estão vendo, Ulisses Guimarães, né? Esse sim foi o grande cabeça ali do Congresso Nacional, né? O presidente do Congresso Nacional, que liderou ali os trabalhos da Constituição de 88. Constituição essa que ganhou prêmios internacionais, inclusive, considerada a Constituição Cidadã, uma das melhores constituições já feitas na história do mundo. Hoje, essa Constituição é muito criticada por alguns setores, né? Alguns dizem que essa Constituição dá muitos direitos às pessoas, que essa Constituição protege muitos funcionários públicos, que muitos políticos acabaram fazendo carreira, né, porque tem uma série de benefícios e proteção que está aí nessa Constituição. O fato é que essa Carta Magna tomou muito cuidado para ampliar a cidadania, né? Estávamos vindo de uma ditadura. Estávamos vindo de atos institucionais, onde o pior deles foi o ato número 5, por exemplo. Então, essa Constituição se preocupou muito com a questão da liberdade, da cidadania, ok? Em 1989, nós vamos ter as eleições presidenciais diretas. Desde 61 não ocorriam essas eleições, é isso mesmo, 61 foi eleito Jânio Quadros, foi a última vez que votamos para presidente. Então nós vamos ter uma campanha em 89. Muitos candidatos apareceram, muitos candidatos. E foi a primeira eleição que eu votei, né? Eu tinha lá meus 18 anos e participei das eleições de 89. Né? No primeiro turno tinha lá uma enxurrada de candidatos, cerca de 17 ou 19 candidatos, mas no final sobram 2. E no segundo turno, Fernando Collor de Mello, o caçador de Marajás, o político de Alagoas, vai disputar o segundo turno com Luiz Inácio Lula da Silva, líder sindical, que sempre se destacou ali nas greves do ABC, ali no final dos anos 70 e começo dos anos 80. O Lula, nesta época, tinha um discurso muito radical, né? Lula metia medo, né, na população mais conservadora, na população mais à direita. E o discurso dele era muito diferente realmente do discurso em que ele ganha as eleições em 2002. Já falaremos disso. E o Fernando Collor de Mello, contando com o apoio da grande mídia, acaba vencendo as eleições. Tá aqui, né? O jovem Fernando Collor de Mello. Mas ele vai governar pouquinho, né? De 90 a 92. Vai sofrer aí um processo de impeachment. E logo de cara, no primeiro dia de seu mandato, ele faz um plano econômico, né? O Brasil ainda estava na hiperinflação. O plano Collor, que ficou marcado na história como o plano que tomou o dinheiro dos brasileiros, o confisco da poupança dos brasileiros. Aqui uma videoaula bem curtinha, mas dá uma estudada nesse plano Collor aí. Foi um desastre, né? Um desastre total. O Brasil não é um país sério, realmente. Ninguém acreditava em nosso país. Fernando Collor acaba se envolvendo em corrupção, tem problemas familiares, principalmente com seu irmão Pedro Collor. Pedro Collor acaba fazendo uma denúncia na revista Veja sobre os crimes de corrupção do seu irmão presidente. E Fernando Collor de Mello estava alinhado a um tesoureiro de campanha chamado Paulo César Farias. E após investigações, Fernando Collor, 1 ou 2 dias antes do processo de impeachment ser votado, ele renuncia, né? Mas mesmo assim ele perdeu seus direitos políticos por 8 anos. Tá?
Alguns anos depois, o PC Farias, Paulo César Farias, aparece morto em sua casa de praia, lá no Nordeste. Está aqui a imagem, né? Namorada de PC Farias e PC mortos na cama. Claro que foi queima de arquivo, né? Porque esse cara sabia muito, esse cara tomou conta do dinheiro na campanha ali do Fernando Collor de Mello. Quem assume? O vice Itamar Franco. Tá aqui o mineirinho Itamar Franco, o presidente que ressuscitou o Fusca. Ele tem essa cara de bobão aqui, ó, mas ele era muito esperto, tá? O Itamar Franco conseguiu montar uma equipe econômica muito competente, né? Do qual o Fernando Henrique Cardoso fazia parte. Fernando Henrique Cardoso, que é um sociólogo, nem economista é, mas acabou se fechando ali com um grupo de economistas. A maioria deles era da PUC-Rio, na época, né? Pércio Arida, Pedro Malan e outros nomes importantes aí como economistas, e conseguiram fazer o Plano Real. O plano que estabilizou nossa economia, o plano que colocou o Brasil nos trilhos, botou o Brasil nos eixos. Então, muitos dizem que a partir de agora o Brasil é um país sério, né? E como esse plano teve muito sucesso, Fernando Henrique Cardoso acabou ganhando muito capital político, se candidata e acaba vencendo as eleições, né? Tá aqui o lançamento do Plano Real. O presidente Itamar Franco com sua equipe econômica. Vejo que nesta foto aqui eu não coloquei o Fernando Henrique Cardoso, mas é o Fernando Henrique Cardoso que acabou herdando o sucesso do plano econômico, do Plano Real. Venceu as eleições, venceu de novo o Luiz Inácio Lula da Silva, é a segunda derrota de Lula, perdeu para os dois Fernandos, né? E o Fernando Henrique Cardoso sempre teve uma formação de esquerda. Foi sociólogo, sociólogo, não deixou de ser, né? Era o aluno mais brilhante de Florestan Fernandes e ele escreveu livros, né? Ele dizia ser um social-democrata com grandes ideias de esquerda, ou seja, sua formação era na esquerda. Não exatamente um socialista, né? Mas estava mais à esquerda. Então, enquanto todos esperavam que o governo de Fernando Henrique Cardoso fosse bem social-democrata, ele acabou indo para uma vertente neoliberal também, tá? Então a gente pode dizer que ele mesclou um pouco de neoliberalismo com social-democracia. E o governo dele ficou marcado pelas privatizações. Ele privatizou a Vale do Rio Doce, ele privatizou as telecomunicações, né, a telefonia. Ele fez as primeiras grandes políticas sociais, que o PT vai ser herdeiro depois dessas políticas sociais. O primeiro mandato de Fernando Henrique Cardoso é considerado muito bom e ele ganha facilmente um segundo mandato. E de novo Lula perde, é a terceira eleição que Lula perde. Lembrando aqui que não era permitida a reeleição. O Fernando Henrique Cardoso, para poder concorrer a um segundo mandato, ele teve que mudar a Constituição através de uma emenda constitucional da reeleição. E ali já há alguns casos de corrupção, né? Onde ele tem que comprar alguns votos dos parlamentares para que o projeto da reeleição fosse aprovado pelo Congresso. E aí ele começa o seu segundo mandato. O segundo mandato dele atravessou muitas crises econômicas. Eu vou citar aqui algumas, depois vocês busquem a leitura. Veio uma crise econômica do México, veio uma crise econômica da Argentina e uma crise econômica dos tigres asiáticos, né? E o segundo mandato foi terrível, né? Aumentou o desemprego, a inflação ainda é controlada, mas os juros são altíssimos, né? O custo Brasil se eleva e nós temos assim uma entrada do Brasil na era da globalização um pouco catastrófica e traumática. E o segundo mandato dele foi tão ruim que ele não consegue fazer o seu sucessor. E após 3 derrotas seguidas, em 2002, Lula vence as eleições pela primeira vez. Está aqui o Lula repaginado, né? O marqueteiro, Duda Mendonça e mais alguns outros assessores repaginaram Lula, tiraram dele a camiseta vermelha, apararam a barba, colocaram terno e gravata e com um discurso muito mais ameno
de coalizão, de buscar alianças, Lula virou não mais o pesadelo, mas uma possível solução para o Brasil. E ele vence as eleições, tá? Ele venceu José Serra. Aumento das políticas sociais, iniciadas por Fernando Henrique Cardoso. Crescimento econômico, vou mostrar para vocês um gráfico daqui a pouco, apoiado na conjuntura internacional. O que eu quero dizer com isso? Que o mundo todo crescia bastante e o Brasil surfou também na onda do crescimento nessa conjuntura internacional, o que o Maquiavel na filosofia chama de fortuna, né? Redução da pobreza, sim, houve uma redução da pobreza, muita gente saiu daquela base da pirâmide, de abaixo da linha da pobreza, mas os primeiros casos de escândalos de corrupção. O primeiro deles é o Mensalão. Ele atravessa o seu primeiro mandato é reeleito, né? Aqui o gráfico que mostra, né, o crescimento econômico, as colunas aqui são o crescimento econômico do Brasil. Vejam que Lula assume aqui, né, em 2002 e termina o seu mandato aqui em 2010. No ano que ele termina o seu mandato, o Brasil cresceu 7,5%. Então nós tivemos crescimentos de 5,5%, 6%, 5,5%. Em média, vejo que o governo do PT fez o Brasil crescer mais do que o governo do PSDB, ok? E assim ele consegue um segundo mandato. No seu segundo mandato, já catastrófico, vejo que o segundo mandato do Fernando Henrique Cardoso foi ruim, o segundo mandato do Lula também termina, apesar de Lula ter terminado com um percentual de aprovação muito grande, entre ótimo e bom, se eu não me engano dava 69% de aprovação do seu governo, mas logo em seguida vieram mais graves casos de corrupção, e não mais do Mensalão, e sim do Petrolão, tá? Ele faz a sucessora, Dilma Rousseff, tá aqui, continua e amplia as políticas sociais. A Comissão da Verdade é algo muito interessante, ela não pode punir os criminosos da época da ditadura militar, né? Ou não pode punir os torturadores, mas a Comissão da Verdade tem a intenção de trazer a verdade para o povo brasileiro saber o que aconteceu. Ninguém pode ser punido da ditadura militar brasileira aqui devido à lei da anistia de 1979. Dá uma olhada lá. A lei da anistia não permite que as pessoas, seja dos dois lados, os torturadores ou os guerrilheiros de esquerda, ninguém pode ser preso devido à lei da anistia. Todo mundo foi perdoado, né? Diferente das ditaduras do Chile e da Argentina. Lá houve punição para os ditadores, né? Para os que participaram das ditaduras, ok? Nós vamos ter com o governo Dilma uma crise econômica, uma recessão mundial. Vejam que a conjuntura muda, o mundo não está crescendo mais, né? A crise econômica pega em cheio o Brasil. Dilma não para de gastar, né? Quando ela tinha que segurar os gastos, ela continua gastando, mesmo na crise econômica, para ser reeleita. E em 2014 ela é reeleita para um segundo mandato. Só que aí vem a Operação Lava Jato e o Petrolão. E abre-se um processo de impeachment contra ela. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque há uma discussão, né, se o processo de impeachment dela, e ela foi impeachmentada, se foi um golpe ou não. O fato é que as denúncias de corrupção são verdadeiras, apesar de ter gente que dizer que não são verdadeiras sim. Há um processo de impeachment contra ela e ela é condenada principalmente por causa das pedaladas fiscais. Eu não tenho tempo aqui de explicar o que são pedaladas fiscais, então dá uma leitura nisso aí. Mas o fato é que Lula, Fernando Henrique Cardoso sempre praticaram pedaladas fiscais e nunca foram punidos por isso. Dilma também praticou e foi punida por isso. O fato é que Dilma tinha um problema muito sério em fazer alianças. Dilma tinha um problema muito sério de ouvir, né, outros políticos, porque política é conchavo, política fazer alianças, e ela tinha uma dificuldade grande em fazer isso.
E ela foi perdendo apoio. No início do governo dela, ela tinha 17 partidos aliados. Aí ela vai perdendo esses partidos aliados até que o processo de impeachment é aberto por Eduardo Cunha. Eduardo Cunha, né, impeachmentou Dilma, liderou o processo de impeachment contra Dilma. Estou rindo porque Eduardo Cunha, talvez o corrupto mora ali do legislativo. Dizem não, né? Ele foi também preso por corrupção. Ok? Mas bola pra frente. Temer termina o mandato, né? E o Temer inicia uma transição para o neoliberalismo. Então, se Fernando Henrique Cardoso fez um governo misto, neoliberal mais social-democrata, se Lula e Dilma fizeram um governo mais à esquerda, social-democrata, quase socialista, o Temer faz um governo mais à direita. Ele já aprova, inclusive, algumas reformas trabalhistas, né? Então, dependendo da carreira, da profissão, algumas leis trabalhistas foram perdidas aí, da CLT. Após 2 anos, quase 2 anos de mandato, aí 2 anos, né? O Temer não se candidata e há uma polarização ideológica muito grande no país. Aquela polarização ideológica que existia entre PT e PSDB deixa de existir, a polarização ideológica agora é outra, é PT versus Bolsonaro. Pela primeira vez a gente vai ter uma eleição onde as redes sociais são utilizadas de uma forma gritante, enorme, né? E essa eleição com propaganda nas redes sociais acabou decidindo a favor de Bolsonaro, né? Seus partidários acabaram usando muito bem essas redes sociais aqui. E os grupos que sempre controlaram a mídia não tiveram a mesma força que sempre tiveram, tá? Os grupos que controlavam a mídia. Então foi uma eleição muito diferente. Se a gente pegar outros exemplos no mundo, a eleição de Trump, também as redes sociais foram muito utilizadas. A votação do Brexit lá no Reino Unido, as redes sociais foram amplamente utilizadas e aqui no Brasil não foi diferente. Tá? Com um discurso anti-esquerdista e conservador, o Bolsonaro conseguiu um grande capital político e com uma proposta neoliberal e de grande redução do Estado, ele foi eleito. Só que ele faz a reforma da Previdência, né? Que me pegou em cheio também. A polarização ideológica cresce no país e vem algo que o Maquiavel chama de fortuna negativa, né? Que é a pandemia, que força a mudança de propostas do seu governo. O governo dele, do Bolsonaro, ele é obrigado a atuar, né? A atuar com mais força, principalmente aprovando o auxílio emergencial, por exemplo. Era uma política neoliberal, mas acabou tendo uma política de intervenção do Estado, né, devido à pandemia. As reformas prometidas por ele não se realizaram, até porque nós temos uma tripartição de poderes. Toda reforma tem que ser enviada a Congresso Nacional para a aprovação ali das reformas, seja tributária, seja da redução do Estado, privatizações, etc. Aliás, ele ganhou dizendo que ia privatizar muita coisa, é outro setor que anda bem devagar, ok? Pois bem, meus caros, então a gente vê uma mudança na ideologia política aqui, né? Nós saímos de uma centro-esquerda, de uma social-democracia, passamos por uma guinada mais à esquerda, quase um socialismo com Lula. Eu digo quase um socialismo porque não é um socialismo puro, é um socialismo diferente, é um governo que também beneficiou muito empresários, industrialistas e banqueiros, né? Que raios de governo socialista faz isso? Não existe, né? Enfim. Muitos classificam o governo Lula de populista, né? E aí de repente a gente tem uma guinada para o conservadorismo de direita, mas é um governo atual que não chega a ser um defensor do liberalismo clássico, né? A gente tem que ter noção dessas diferenças aí, ok? Meus caros, ano que vem, 2022, teremos novas eleições. Vai ser um ano conturbado, com certeza.
E espero que vocês tenham curtido essa aula, né? Dá um like aí, se inscreve no canal. Um forte abraço a todos e até a próxima. Valeu!